pessoas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje eu queria dar umas dicas, né? Estou no meu segundo casamento. O primeiro não deu certo, o segundo, para mim e para minha esposa, pra gente está dando muito certo, né? Eu queria fazer uma ironia hoje, né? Eu queria dar 5 dicas de como destruir um casamento. Na verdade, é só você entender tudo que eu vou falar aqui, você fazer ao contrário. Porque eu tenho percebido que muitos dos casais fazem isso. E quando fazem essas coisas que eu vou estar falando aqui, traz muitas marcas ruins no casamento, né? Lógico, é uma ironia, dicas para destruir um casamento. Lógico que ninguém quer destruir um relacionamento, um casamento, mas a gente, pela nossa ignorância, pela falta de conhecimento humano, a gente acaba destruindo o casamento. Então eu queria dar apenas algumas dicas aqui. Eu sou também, né, recentemente, celebrante de casamento. Eu tinha um orgulho que eu falava que todos os casamentos que eu fiz estão invictos, né? Estão sem terminar, mas teve um aí que terminaram, pelo menos temporariamente. Então, casar é fácil, casar é bom, casar é gostoso. Manter o casamento, o relacionamento saudável, feliz, é o mais difícil. Então, sem me enrolar muito, eu vou dar algumas dicas. Eu anotei aqui porque eu não quero esquecer. Meu caderninho aqui velho de guerra, que o meu amigo Júnior me deu. Então, dicas para destruir um casamento. Lógico, entenda, tudo que eu falar aqui você vai não fazer, né? Não sei se a palavra não fazer está correta, mas não tente praticar isso, né? É uma ironia, porque para tirar o peso, na verdade, né? As dicas aqui têm que ser praticadas ao contrário, né? Estou sendo bem didático aqui. Então, dicas para destruir um casamento. Primeira dica, se apegue às diferenças. Todos nós somos diferentes. E aí, pode ser irmão, pai e mãe, o filho, amigo, pessoas que você trabalha e convive há muito tempo. Nós somos diferentes. E existe um problema em ser diferente. Qual é o problema? A gente sempre entende assim, diferente. Ou está certo, ou está errado. A gente nunca consegue entender que o outro, simplesmente, ele é diferente. Ele dá valor e importância para coisas que eu não dou. E eu dou valor e importância para coisas que o outro não acha o menor valor ou a menor importância. Então, se eu dou um valor, uma importância muito grande para algo, e se alguém, aí vou falar do casamento, marido e esposa, não dá, a gente acha que o outro diferente aí é errado, porque aquilo que eu tenho de importância e de valor, o outro não considera, nem importante nem de valor. Eu falo que a gente tem dentro de nós, sem numerar, no caso no sentido escrever isso, né, sem verbalizar, nós temos dentro da gente como se fosse uma escala de valores. Então você tem, por exemplo, a coisa mais importante na tua vida é o seu casamento. Para o outro é o trabalho, depois do casamento, depois os filhos, ou para alguns, ou para um, ou para outra, ou para outro, é o filho que está em primeiro lugar, mais do que o marido, ou do que a esposa, ou os amigos. Então, você, qualquer pessoa tem uma escala de valores. Então, quando eu tenho, por exemplo, a família em primeiro lugar, e a pessoa que é o marido ou a esposa tem a família em terceiro lugar, tem o trabalho, tem a vida financeira, ou tem os filhos, ou o filho, e depois o casamento, aí a pessoa vai entrar em choque. Porque a escala de valores não é a mesma. Então você tem uma coisa em primeiro, e o seu marido, a sua esposa, tem uma outra em quarto ou em quinto. E aí tem as brigas. E aí começa a se apegar o quê? Às diferenças. E quando você se apega às diferenças no casamento, vocês sempre vão entrar em crise. Sempre vai ter brigas, porque normalmente eu trato diferente, certo ou errado. Eu não consigo simplesmente olhar e falar, é diferente. Não concordo, não acho certo, não acho errado, mas é diferente. Então, tá bom. De repente acha certo ou acha errado, né? Na verdade isso é o correto a falar. E aí você
respeita essa diferença. Então, por exemplo, eu sou muito organizado. Isso é o que eu falo de mim. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho toque de simetria. Até para gravar esse vídeo aqui, eu tenho 3 luzes aqui, estão bem organizadinhas. Eu até tirei umas fotos e coloquei no meu canal lá e no meu Facebook, no meu canal, na minha fanpage no Facebook e também no meu Facebook. É tudo organizadinho, tudo certinho. Então eu falo que eu sou organizado. A minha esposa fala que eu tenho toque, no caso toque de simetria. A minha esposa é completamente desorganizada. Só que na bagunça dela ou na desorganização dela, ela se acha e para ela não tem nenhum peso. Então por muito tempo a gente brigava muito, porque eu me achava organizado e ela bagunceira. Então eu me apegava às diferenças. E aí por aí vai, você dá muito valor à carreira profissional, você quer ter uma melhor condição financeira, quer comprar uma casa na praia, sei lá, quer investir e o outro quer viver o presente. Então essas diferenças que vocês vão ter que respeitar ou tentar minimizar e chegar a um acordo. Então quando a gente se apega às diferenças, você tem uma grande chance de destruir o casamento. E aí você tem que ter uma conclusão. Você nunca vai conseguir mudar o outro. Eu sempre falo que quando você sabe que um casal chegou à maturidade, quando ele desiste de mudar o outro. Porque normalmente a gente entra no casamento querendo mudar o outro. Tipo, comigo ele vai dançar conforme a música, né? E aí a pessoa não muda, porque ninguém muda. A não ser por medo, ou por interesse, ou porque passou uma experiência de trauma, de sofrimento muito grande, e isso marcou a alma da pessoa, aí a pessoa tem uma mudança. Né? Tipo, foi no médico, o médico falou, se você não parar de beber, se você não se exercitar, você vai morrer. Aí a pessoa começa a parar de beber, começa a se exercitar, então ela tem uma mudança, mas normalmente é temporária, né? Porque o medo, daqui a pouco ela se recupera e tal. Então assim, não se apegue às diferenças. Essa é a grande dica. Respeite as diferenças. Porque se você se apegar às diferenças, a grande chance do casamento não terminar, mas ele terminar com você dentro dele, que é o que acontece com a maioria dos casamentos. Terminou, mas os dois estão dentro do casamento, porque aí vai vários sentimentos. Medo da solidão, medo de terminar o casamento, por causa de filhos, porque os dois têm uma boa estrutura financeira juntos e se separarem vai perder a boa condição financeira e vários outros exemplos. Mas as diferenças foram tão fortes e se apegaram tanto a elas que aí o casamento destruiu ou acabou, mas não saiu dentro dele. Alguns, infelizmente, acabam mesmo. A outra dica, no momento de angústia ou de um sofrimento, você não apoia. Então todos nós, marido, esposa, qualquer pessoa, vai ter um momento na vida de angústia, uma depressão, um sofrimento, vai acontecer alguma coisa, um desemprego, uma situação que vai trazer para você uma grande tristeza, e isso vai te desestruturar, você vai ficar sem força, ou a pessoa que está do teu lado. E aí se você não apoia a pessoa nesse momento, se você olha para ela e trata ela, por exemplo, ela entrou num momento de depressão, e você olha para ela como uma pessoa fraca, você faz aquele manear de cabeça, sabe? Tipo, nada a ver, covarde, não tem coragem, que fraco. A pessoa vai ficar quieta, porque ela está, por exemplo, nesse momento de depressão, fragilizada, sem força. Mas saiba de uma coisa, quando ela passar esse momento, vai ter consequência, vai ter sequelas. Esse momento que você, ou de angústia, ou de sofrimento, que o seu marido ou esposa passou e você não apoiou. Porque o ser humano tem uma necessidade de ser amparado, de ser compreendido, de ser apoiado, de ser entendido. E quando o marido ou a esposa não faz isso no momento, aí pode ser, né, como eu dei exemplo da depressão, uma angústia, de repente uma perda de emprego, e a pessoa demora para conseguir um emprego, e você fica lá acusando, chamando de vários nomes. Então isso vai desgastar. Sabe uma coisa que eu trabalho com aconselhamento? Normalmente trabalho com aconselhamento, hoje mais de forma involuntária mesmo, né?
que eu acho o melhor aconselhamento. Você vai batendo um papo, a pessoa nem sabe que está sendo aconselhada, ela vai batendo um papo, vai se abrindo e você vai falando e não tem aquela pressão de eu vou lá para receber um aconselhamento de um pastor, né? E aí a pessoa tenta fazer a meia hora ou uma hora de coisas boas para depois falar a coisa ruim. Então quando ela está batendo um papo, ela se abre. E aí eu tenho percebido nos aconselhamentos que muitas vezes traição, não é porque simplesmente o homem ou a mulher, o marido ou a esposa, olhou para uma pessoa, se sentiu tentada, desejou aquela pessoa e foi lá, traiu, teve uma relação sexual. Não, muitas vezes é um sentimento de vingança. Por quê? Porque no momento de dor, de sofrimento, no momento de fragilidade, de angústia, depressão, pode ser qualquer situação, ela não foi apoiada. E aí, normalmente, até muitas vezes a traição acontece nesse momento. A pessoa está lá fragilizada por uma situação e vem alguém que compreende. Poxa, como você está sofrendo, que situação difícil, tem uma empatia com a dor dela. E aí cria um clima. Muitas vezes a traição acontece, não é porque deu um desejo sexual descontrolado, nossa, como eu desejei sexualmente aquela pessoa e não aguentei sexualmente, quis ficar com ela. Não, muitas vezes o sexo não tem nada a ver. A maioria das pessoas que eu já aconselhei, homens que traiu a esposa, por exemplo, as mulheres que eles traíam não eram mais bonitas do que as suas esposas, não eram. Às vezes eram mais feias, mas era o apoio. Aquele momento de uma angústia, uma dor, e alguém está lá te apoiando. Então você quer também uma outra dica para destruir o casamento? Não apoie. Do mesmo jeito, da mesma forma, vale para o homem. Muitas mulheres traem também porque não tem o apoio do marido num momento difícil, numa situação, e o marido não apoia, é grosseiro, né? De repente a mulher está com uma depressão e o cara quer continuar com a vida sexual do mesmo jeito. Tipo, ele está com depressão, mas eu sou homem, quero fazer sexo. Então, acaba tendo aqueles estupros consentidos, né? A mulher não aguenta a pressão do cara falando na cabeça dela e ela acaba cedendo sexualmente, mas não porque ela quer, porque ela está com tanta angústia, ou um sofrimento, ou uma perda, mas o cara faz a pressão lá ao marido e ela cede do sexo. Aí vem um dia um cara todo compreensivo, generoso, né? Ou até uma pessoa do mesmo sexo também, que acaba acontecendo, e a pessoa trai. E muitas vezes a traição não é por causa que teve um desejo sexual, né? Olhou para uma pessoa, deu uma química, não. Muitas vezes é porque não teve apoio. E alguém de fora do casamento o apoiou. Criou empatia, criou um sentimento de compreensão. E aconteceu a traição. E não foi por desejo sexual. Foi simplesmente porque não teve apoio. E isso foi a consequência. A outra situação. Seja o padrão no casamento. Você quer destruir o seu casamento? Você é o padrão. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui que eu sou bastante organizado, né? Aqui, às vezes, eu vendo, às vezes, o meu amigo Sandro brinca aqui, a casa do Dino não está limpa, mas está toda organizada, entendeu? Eu não sou muito limpinho, não, mas organizado. Então, eu preciso colocar as coisas tudo no lugar. Minha esposa, já falei aqui o exemplo dela, não é organizada. Então, você fica se colocando como um padrão no casamento. Olha, eu sou todo organizado, você é desorganizada. Eu faço exercício todos os dias, 20 minutos, né? Exercício bem rápido, né? Fitness, né? Através do Xbox. Todo dia, 20 minutos. Aí eu vou pegar a minha esposa que não faz exercício, vou ficar falando, eu faço exercício, me preocupo com a saúde. Você não. Você começa a ser um padrão no casamento. Você é muito tímida, você tem que ter mais ousadia, eu sou ousado. Eu sou muito mais bem sucedido que você na vida profissional, você é mal sucedido na vida profissional, eu ganho melhor do que você. Então você é um padrão no casamento. Tudo que você faz é o padrão. Tudo que você faz, vamos dizer assim, é o certo, né? Então, ninguém aguenta ficar com uma pessoa que se considera muito boa, porque se você é o padrão, você é o modelo, então você é o exemplo, ou a pessoa é o exemplo a ser seguido. Então a gente cansa de andar com pessoas muito boas. Eu lembro que minha primeira namorada que eu tive, assim, séria, né? Eu tinha mais ou menos 16 anos, namorei 1 ano e meio, eu nunca esqueço. Ela terminou comigo para namorar com um cara super chato, o cara era até gago, tinha dificuldade para falar. Mas o cara era muito legal. Depois eu acabei conhecendo ele, e o cara era muito gente fina, o cara era muito legal. E eu era um garoto, adolescente, que me achava. Eu usava só roupas de marca na época, era uma besta.
roupas de marca do meu irmão, né? Porque eu não tinha dinheiro. E aí era meio arrogantezinho, lógico, com cabeça de adolescente, mas eu lembro que ela cansou disso. Tipo, ai, que cara mala, chato, se acha. E ela foi namorar com um cara super simples, acabou até casando, né? Fui até no casamento dela, mas ela cansou. Porque quando você é o padrão, você é o bonzão, você tudo faz certo, faz correto, faz melhor, faz perfeito, a gente cansa de pessoas assim. Então, outra dica para destruir o casamento, seja você o padrão. Tudo que você faz no casamento, sempre você está certo. Porque você sempre faz no padrão, organizado, tudo certinho. Você é o exemplo a ser seguido. Isso é uma outra dica para destruir o casamento. A outra, sempre se vingue, nunca apoie. Sempre se vingue, nunca perdoe. Porque o que eu percebo nos casamentos, relacionamentos em geral, mas falando especificamente de casamento, a pessoa sempre se vinga. Então, você, como eu falei nos tópicos anteriores, a pessoa passou uma dificuldade, uma perda e você não apoiou. E a pessoa ficou com aquela dor lá. E aí passou o tempo, aí você vem com uma outra situação de dor, você que não apoiou na época, a pessoa que está com você, a sua esposa, o seu marido, vai se vingar. E não vai perdoar. Então, quando você sempre se vinga, você nunca perdoa, é uma outra coisa que você está fazendo para destruir o casamento. Porque não tem pessoas no mundo, pode ter pessoas, mas é mais comum, é mais normal até, a pessoa que mais tem o poder de te ferir é marido e esposa. Não existe outra pessoa, lógico, pai, mãe, um amigo, eu sei que vai ferir de alguma forma. Mas a pessoa que você mais convive, a pessoa que você mais está junto, a pessoa que mais te conhece normalmente, intimamente, é marido e esposa. Então, é mais forte quando o marido ou a esposa se vinga e causa uma dor e você não perdoa. Falei errado. É mais comum o marido ou a esposa errar com você, te frustrar, te ferir, te magoar, causar uma mágoa, um ressentimento, um ódio no teu coração. E aí, você acostumar no casamento sempre a se vingar e nunca perdoar. E aí você vai entrar numa bola de neve, porque ele errou uma vez com você, você também errou outra. Aí você não perdoou, ele não perdoou, aí você se vinga, ele também se vinga. Você errou, ele não perdoou, você também não perdoa, ele se vinga, você também se vinga. E aí vai outra dica, outra situação, que vai destruindo o casamento. Sempre se vingue, nunca perdoe. Então eu e a Eliane, nós temos um hábito assim, um errou com o outro, ou teve uma discussão, teve uma briga, normalmente, antigamente, né, agora tem um notebook dela, ela fica aqui na sala de jantar usando. Mas ela ia pro quarto lá, ficava no computador, eu ficava aqui na sala, ou assistindo TV, ou jogando um videogame, para distrair, depois de uma briga, por exemplo. Aí aquele sentimento baixava, porque não adianta você conversar no calor da briga, porque o sentimento está lá borbulhando dentro de você, você vai falar grosseria, você vai ferir. Então a gente tem esse hábito até hoje, deixa o sentimento baixar, baixou, aí a gente sempre tem uma disputa meio de vaidosa. Quem vai primeiro pedir desculpa? Quem vai primeiro pedir perdão? Ó, desculpa, acho que eu fui grosseiro. Ó, desculpa, acho que eu não devia ter falado, dado esse exemplo, acho que eu te feri. Eu falo, eu também te feri, me perdoa e tal. E aí o que acontece? Toda briga é a primeira briga. Porque é muito comum nos casamentos o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, nossa, já passei por tanta situação difícil no casamento. Aí aconteceu uma coisa tão simples, o meu marido ou a minha esposa terminou o casamento, eu não entendi. É que lembra que eu falei que nós temos uma escala de valores interno? Nós também temos uma escala de limites internos. Então a pessoa tem um limite interno lá dela, 26, você não sabe, nem ela sabe. Aí você já sofreu, a pessoa, você já errou com ela 25 vezes. Na 26ª foi um erro bem pequenininho, foi uma coisa até boba. Não é um erro, é o 26º. Chegou no limite dela, ela explodiu, que é o divórcio, que é acabar com o casamento. O que aconteceu? Ela chegou no limite dela. Por quê? Porque vocês nunca conversaram. Sempre depois de uma briga, uma discussão, uma situação, chega lá, conversa. Me perdoa, me desculpa, eu acho que eu não devia ter falado assim,
eu acho que eu fui grosseiro. Deixa o outro ou a outra reconhecer o erro dela. Porque quando você pede perdão e fala, mas você também, aí você provoca a ira. Você reconhece a tua parte que você errou. Eu entendo que eu fiz isso e isso. Se ela reconhecer a parte dela, se vocês forem amigos, o que vai acontecer? Ela fala, eu também fiz isso, fiz aquilo, também acho que eu me exaltei, me perdoa. E aí, aquela briga zerou. Quando vocês discutirem e brigarem de novo, é só uma briga. Agora, não perdoa, sempre se vinga, a pessoa tem um limite interno de 26, a 26ª ela foi uma coisinha boba, a pessoa ficou tanto ódio que chegou no limite dela, pede o divórcio, acaba o casamento, sai de casa e a pessoa não entende. Porque já passamos por tantas situações piores e o casamento não terminou. Uma situação mais simples do que as outras, o casamento acabou. Porque a pessoa chegou no limite interno dela. Todo mundo tem o seu. Então, se você quer destruir o casamento, nunca perdoe, sempre se vingue. E a última, acuse e culpe sempre. Sempre acuse a pessoa, sempre traga acusação. Sempre fala que ela é culpada ou culpado. Porque a primeira característica de Adão, qual que foi? Quando Deus fala, o que você fez, Adão? Eu não fiz nada, foi a mulher que você me deu. Ou seja, culpou Deus e culpou a mulher. E aí Deus pergunta, Adão, Eva, o que você fez? Eu não fiz nada, foi a serpente que me enganou. Então o ser humano ele culpa, porque quando você culpa o outro, você fica isento de responsabilidade. E acusar é para que o outro fique angustiado e atormentado. Então quando você quer destruir o seu casamento, sempre faça o outro se sentir culpado e sempre fique acusando o outro ou a outra. Né? E as frases mais comuns qual que é? Você não me ouve, eu não te disse, eu sempre tenho razão, não te falei, não te falei. Então o outro já está todo atormentado, todo culpado porque sabe que ele errou. Aí você põe um holofote sobre a culpa e acusa. E ainda fica, você não me ouve, eu não te disse, eu sempre tenho razão, não te falei. Então quando você sempre acusa e sempre culpa, você está colocando mais coisas para destruir o seu casamento. Tenta não mais fazer nada disso do que eu falei aqui hoje. E para concluir, essa é uma frase, acho que é do pastor Ricardo Gondim, não tenho certeza, mas foi acho que uma pregação dele que eu ouvi, e ele falou essa frase. Amar é saber o que você vai falar e vai ferir o outro. Não, falei tudo errado. Amar é saber o que vai ferir o outro e não falar, mesmo que a outra pessoa nunca vai saber. Então você sabe que se você falar aquilo, você vai ferir o outro, você vai machucá-lo. Mas você não fala, porque você sabe que você vai ferir a pessoa. Ela nunca vai saber que você pensou em falar e não falou. Mas isso é amar. Porque existe... quando eu faço cerimônias de casamento, eu sempre falo sobre amor. Não tem outra coisa para falar no casamento. Só que eu falo o amor dos gregos, né? O eros, o amor fileu e o amor ágape. O amor eros vem da palavra erótica, é o amor sexual. O amor fileu é o amor da amizade. Então muitos casais casam com amor eros, com paixão, cheio de desejo sexual, mas eles não conseguem desenvolver o amor fileu, o amor da amizade. A mulher não consegue ser amigo do marido. O marido não consegue ser amigo da mulher. E tem um outro amor também, que é o amor ágape, que é o amor sacrificial, que é o amor incondicional. Que é você amar o outro e não importa o que esteja acontecendo. Não importa se a pessoa ficou, foi à falência. Não importa se ela teve um acidente e perdeu uma parte do corpo. Não importa se ela está destruída, aconteceu alguma coisa muito grave, entrou em depressão profunda. Você ama incondicionalmente, você tem uma aliança com ela. Nem estou falando desse amor. O que eu quis mais falar aqui é do amor fileu, de vocês se tornarem amigos. O que Deus fala para Adão? Quando o homem e a mulher ficam juntos, eles se tornarão uma só carne, uma só pessoa. Muitos não se tornam uma só pessoa. Quando você é amigo, você é íntimo, né? Minha esposa fala que o amigo é aquele que você pode pensar em voz alta. Você pode falar qualquer coisa, mais absurda que seja, mais podre que seja. O amigo, ele nunca te julga. Então, quando você é amigo do seu marido, da sua esposa, você pode pensar em voz alta.
e você desenvolva esse amor fileu. Não fique só no amor hétero, de repente o sexo é muito bom, mas o amor fileu, o sexo não é bom, não tem amor fileu, e muito menos o amor ágape, porque é o amor incondicional, não importa o que o outro faça por mim de bom ou de ruim, eu amo incondicionalmente. Isso é o casamento. Então hoje foi essas dicas aí, né? Lógico que fiz uma ironia hoje, né? Dicas para destruir o casamento, mas que você possa guardar essas palavras no seu coração. Tá bom? Deus te abençoe.